A gente está no YouTube com o Dr. Guilherme Catani, respondendo todas as dúvidas para vocês a respeito de lipoaspiração com segurança jurídica. Primeira coisa, pessoal, que eu gostaria já de iniciar essa live agradecendo muito mesmo ao Dr. Guilherme, né, pela disposição dele estar aqui, pelo carinho, e já dizendo para ele, que nós já dissemos em outra oportunidade, que a gente está muito feliz que agora ele faça parte da equipe da Praxis ali, em todas as questões jurídicas, é ele que está à frente disso para a gente, pela competência e pelo entrame que ele tem com esse tema, né, que é a harmonização facial. Doutor Guilherme, seja muito bem-vindo. Doutor Norberto também. Vou passar aqui a palavra para o nosso convidado, doutor Guilherme, para que ele possa se apresentar. Doutor, a palavra é sua. Eu que agradeço imensamente o convite, dizer que é um prazer tanto fazer parte dessa live, dessa conversa, e mais ainda fazer parte desse projeto de vocês, tão próspero, tão bacana, tão moderno, e que fala de um tema que eu gosto tanto, e trabalho, né, tanto academicamente quanto profissionalmente, que é a harmonização facial. Espero que a gente consiga verdadeiramente tirar todas as dúvidas das pessoas. Esse é um tema que, naturalmente, as coisas na saúde, quando a gente fala do corpo humano, não são feitas de fórmulas matemáticas, né, diferentemente de outros cenários, mas que a gente possa, a partir de construções de pensamento, de raciocínio, daquilo que é o bom senso, do razoável, da análise da lei e das normas, consiga entregar para as pessoas a liberdade, né, principalmente para o consumidor, para que eles possam escolher os profissionais que mais confiam, para que eles possam ter sempre segurança naquilo que fazem, tanto jurídica quanto clínica. Eu sou advogado, né, naturalmente, especialista em direito médico hospitalar, especialista em direito tributário também, sou mestre pela Universidade do Vale do Itajaí e sou professor de diversos cursos, todos eles na área da saúde, do embelezamento, de harmonização facial, odontologia empresarial, odontologia legal. Então, a maioria das coisas que vocês imaginarem a nível de intercorrência, eu devo ter vivido já. Isso é muito bom, né, cara? Muito bom a gente, porque antes até de apresentar o Dr. Norberto ali, que as pessoas já conhecem e tudo mais, eu tenho duas coisas que eu fiz que eu fiquei muito feliz nessa vida. A primeira foi romper a resistência com o iPhone, e a segunda é de ter contratado um advogado, porque são duas coisas são duas coisas que traz a gente para a luz, né, cara? A gente anda sempre com muito receio, com muito desconforto em relação a como se comportar juridicamente. E queira ou não, vamos abrir isso para a realidade, nós às vezes somos até ameaçados pelos próprios pacientes, pelos próprios colegas e tudo mais. Então, além da gente ter uma rotina estressante, a gente também sofre com coisas que talvez, se nós tivéssemos uma orientação jurídica, isso não aconteceria. Doutor Norberto, se apresente para a galera. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Norberto, sou responsável principalmente pelos cursos cirúrgicos, sou ortodontista, sou dentista, sou ortodontista, sou especialista em harmonização facial e sou graduando em cirurgia e traumatologia bucomaxilo. Então, é isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre técnica jurídica. Eu também concordo com o Dr. Pedro, eu acho que a gente se preocupa tanto em oferecer o máximo de desempenho e o máximo de resultado para o nosso paciente, mas às vezes nem todo mundo está bem intencionado. E é o que o Pedro falou, é verdade. Quando a gente tem um advogado e você sabe que tudo que você está fazendo está dentro da legislação, isso é bom para ambas as partes, você trabalha com muito mais tranquilidade. Se tem uma coisa que eu me arrependo é de não ter feito isso antes também, porque parece que você trabalha com um peso a menos nas suas costas, porque eu acredito que a grande maioria de nós trabalha com muita responsabilidade, mas mesmo assim você sempre tem aquela sombra da insegurança à sua volta. Quando você sabe que o seu contrato foi desenvolvido especificamente para você, que tem uma orientação jurídica, que tem uma legislação baseada por trás daquilo, você trabalha com muito mais segurança. Então, para mim, também é fundamental. Eu acho que essa live aqui é de extrema importância, não só a live, como toda a assessoria. Show de bola, galera. Eu estou apanhando aqui do Instagram, enquanto vocês se apresentam. Bom,
Vou me apresentar aqui também, né? Eu sou o Dr. Pedro. Eu, apesar das pessoas acharem que eu sou dentista, eu não sou. Eu sou farmacêutico, faço medicina e basicamente trabalho com toda a parte de estratégia de marketing digital, que talvez, se não fosse a medicina, a área de saúde, talvez seja a minha segunda paixão. Uma coisa que eu me dedico bastante, uma coisa que eu gosto bastante, e por isso que a gente fica sempre brigando para trazer esses conteúdos e trazer isso para você, ainda mais ali com o Dr. Norberto, faz as lives, faz não sei o que lá. Então a gente tem essa rotina como um todo para trazer o melhor conteúdo para vocês aqui. Pessoal, o segundo recado que eu tenho para dar para vocês aqui é o seguinte: essa live ela faz parte de um primeiro processo do congresso, do primeiro congresso online dentista lipoescultor, né? Então, o que é esse congresso, né? O que é o congresso online dentista lipoescultor? É uma imersão 100% gratuita para dentistas e para médicos, que são as profissões ali que são habilitados a realizar esse procedimento, né? No entanto, se os outros profissionais tiverem interesse no conhecimento, sem problema nenhum, mas que nós vamos abordar todos os aspectos importantes sobre as técnicas de lipoaspiração, desde os conceitos mais básicos até os mais avançados. Os mais básicos, por exemplo, hoje, a legislação, e aí a gente vai também nos próximos passos no tocante à solução anestésica, os tipos de cânula, até os conceitos mais evoluídos, né? Lipoescultura, lipo-HD, o que é um, o que é outro. Então, nós vamos trabalhar todos esses temas dentro do Congresso. E a gente começa hoje já dando o primeiro pontapé para esse pré-congresso. Quem tiver o interesse de fazer já a inscrição para o congresso, no link desse vídeo tem a inscrição, no link que vocês receberam também já tem ali uma barra, depois de 10 segundos essa barra é ativa, já façam as inscrições de vocês. Então é uma semana sobre o tema, e essa live, ao contrário do que a gente vinha fazendo nos outros anos, ela vai ficar disponível para vocês com alguns ajustes a partir de amanhã, para vocês poderem se alimentar aí dessa questão que é tão importante. Mas eu já vou deixar um pouquinho aqui de falar e já vou começar a trabalhar um pouquinho com o Dr. Guilherme, porque ele que é a estrela da noite aqui, para a gente poder trabalhar todas essas questões da lipoaspiração, né, e da odontologia, na harmonização facial como um todo. Eu separei algumas perguntas que me fazem e que, inclusive, nós temos dúvidas, até alguns contextos, né, que não sejam de fato pergunta, coisas que a gente recebe de aluno também, para a gente poder resolver todo esse tema. Mas, para a gente iniciar de uma forma lógica, de uma forma organizada, eu vou pedir para que o doutor fale um pouco para a gente sobre alguns detalhes da 198, né, que é a resolução que trouxe a harmonização facial como especialização para odontologia. Beleza? Doutor, você podia fazer um overview ali no tocante à harmonização facial sobre essa legislação para a gente? Poderia, sem sombra de dúvidas. Uma parte da tua fala, doutor Pedro, ela falhou para mim no áudio aqui. Eu não consegui escutar qual norma, de qual lei Nós vamos começar pela 198. Bom, vamos lá. A resolução 198 foi uma resolução bem disruptiva, né? Na verdade, foi a primeira resolução do Brasil, de todos os conselhos profissionais regulamentadores, a tratar da harmonização facial enquanto especialidade, algo que não havia sido tratado até então por nenhum conselho, especialmente dessa forma, colocando como especialidade tais quais as outras especialidades, endodontia, ortodontia, implantodontia. A resolução trata basicamente, primeiro, do que compreende, né, quais procedimentos, o que verdadeiramente pode ser feito,
a partir dessa resolução no que se refere aos dentistas, né? Mas ela abre o campo, ela abre o contexto, ela abre a competência, né? Qual que é verdadeiramente a competência normativa, a competência legal para o exercício da harmonização facial com base nessa resolução, né? Então, eles trabalham essa questão inicialmente anatômica, né, de quais regiões estariam abrangidas, né, para o exercício desses procedimentos, né? E tem um aspecto muito interessante disso, que certamente a gente vai tratar com maior profundidade, que é essa questão das estruturas anexas e afins, né? Que, na verdade, semanticamente, é muito interessante, porque não há parte do corpo que não seja anexa, né? E isso já foi fruto de discussões homéricas científicas nossas, do ponto de vista jurídico, né? Mas certamente quando a gente fala de harmonização orofacial, região orofacial, competência odontológica, disciplinas formativas, região anatômica, fisiológica, celular do pescoço, toda essa cabeça, sem sombra de dúvidas, né? Faz parte da região de competência desses profissionais. E além deles, e além dessa questão da demarcação anatômica, digamos, desse mapa anatômico de atuação, a gente pode falar tranquilamente também dos procedimentos que podem ser feitos, né? E a partir dessa noção de procedimentos, né, da utilização de alguns tipos de substâncias, como ácido hialurônica, toxina botulínica, como os procedimentos como o lift, como a bichectomia, como o peeling e outros procedimentos todos que estão englobados dentro desse conceito de harmonização facial, eles têm, na verdade, um norte. Eu até fiz uma postagem na minha rede social hoje falando sobre isso, que é a lei do ato médico, principalmente quando a gente fala dos profissionais não médicos, né? Que é a lei do ato médico que disciplina o que são os procedimentos não contemplados pela privatividade, ou seja, quais são os procedimentos que podem ser feitos por todos os outros profissionais que não os médicos. E qual é o conceito trazido pela lei do ato médico? Que são todos os procedimentos que não atingem órgãos internos, que penetram orifícios naturais do corpo, vírgula, não atingindo órgãos internos. O parágrafo 4º do artigo 4º e 5º dessa lei trabalha isso. Isso significa o quê? Em se tratando de pele, né, que é um órgão externo, né, não estaria contemplado dentro desse conceito, fazendo com que uma interpretação muito simples, né, não é uma interpretação difícil. Eu acho até interessante que tantas decisões judiciais ainda sejam divergentes, chocantes e de certa forma, voláteis, né, nesse sentido, porque a norma, né, a lei do ato médico é muito clara, no sentido de que só são privativos dos profissionais da medicina os procedimentos enquadrados dentro desse conceito de afetar os órgãos internos, né? E procedimentos, naturalmente, de um nível de invasividade que demandaria conhecimentos que só a medicina poderia trazer. Agora, procedimentos nessa região, tratados pela Resolução 98, que é a região orofacial, cabeça e pescoço, estruturas anexas e afins ao quê? Ao ponto do ocioide até a terça parte da face. E esses procedimentos todos que estão contemplados dentro dessa resolução, que vão desde os liftings, passando pelos bioestimuladores, pelos fios, pelos botox, pelo preenchimento facial, pelos peelings, pelos procedimentos cosméticos, inclusive, todos esses procedimentos que proporcionam essa harmonização da face estão contemplados e, na verdade, emergem dos conhecimentos que estão presentes nessa resolução. Foi uma resolução absolutamente revolucionária, né? Eu diria para todos os profissionais, não só para a odontologia. Sim, abre o aspecto. Enquanto você estava falando, eu estava pensando, né, uma infeliz colocação anatômica. Talvez se eles pudessem voltar no passado, eles teriam colocado o tecido epitelial como órgão interno. Com certeza, não tenho dúvida. É brincadeira, mas infelizmente não tem como não deixar de se divertir um pouco com essa questão que acaba tendo suas nuances em relação a isso, né? Mas no tocante à legislação, a 198, como empresário que trabalha com essa área de curso, o que me espanta é a quantidade, realmente isso me espanta mesmo, é a quantidade de profissionais que ainda tem dúvida sobre uma legislação que tem o quê? 5 páginas. Né? Então, assim, algumas perguntas que dentista pode fazer lipoaspiração, mas dentista pode fazer lip lift,
mas o dentista pode aspirar abaixo do osso hioide, entende? Então, assim, são coisas que nós viemos hoje aqui para resolver e trazer uma autoridade através da sua figura como advogado. São coisas que é importante que a gente comunique para que a odontologia, de fato, tome posse disso, né? Que não fique se escondendo com medo na sombra, se escondendo de vigilância sanitária. Eu gosto muito de casos, vou te contar um já para ilustrar essa conversa. Nós tivemos uma aluna que talvez ela esteja assistindo, que o cara da vigilância sanitária, ele era filho do médico, lá da cidade dela, estado de São Paulo. E ela veio fazer o curso conosco, e aí esse cara começou a encher o saco dela, porque dentista não podia fazer lipoaspiração. E ela, toda assombrada, com a legislação, com o respaldo, com o conselho, com tudo na mão, para poder ter o direito que a lei garante para ela, né? Ela não tem o dever de legislar sobre o tema, muito menos a vigilância sanitária, né, sobre essa questão. Então, assim, vou fazer essa pergunta bem básica mesmo, assim. A primeira pergunta que eu vejo as pessoas comentarem, e tem muita dúvida sobre isso, é assim: o dentista, ele pode realizar harmonização facial, mesmo que ele não seja especialista? Pode. Aí, naturalmente, quando a gente fala do mundo da ciência jurídica, né, tal qual quando a gente fala das ciências de saúde, não são coisas tão cartesianas, né, matemáticas, assim. Tanto que a gente adora e sempre brinca com a palavra depende, né? Mas no que se refere à não especialidade, quando um dentista se forma, ele passa pelas disciplinas primeiro as formativas, né? Que são aquelas disciplinas desde farmacologia, farmacocinética, anatomia, aquelas disciplinas que formam o conhecimento estrutural básico, né, de formação de quem vai lidar na área da saúde. Tanto é que essas disciplinas, elas perpassam por várias graduações, né, por vários campos acadêmicos, justamente para dar esse conhecimento inicial. E quando a gente fala da harmonização facial, do mesmo modo como um dentista, quando ele sai da faculdade, ele pode fazer um canal, ele pode fazer uma extração, mesmo esses procedimentos estando enquadrados dentro de uma categoria A ou B, ele também pode fazer procedimentos de harmonização facial. Lógico que ele não vai poder se intitular um especialista e também não vai poder gozar desses louros, né, desse título, publicitariamente falando. Agora, do ponto de vista de exercício profissional, não tem absolutamente nada na norma que proíba com que ele faça os procedimentos, mesmo não tendo o título de especialista. Um aspecto é importante frisar: isso não significa que ele não vai ter um tratamento diferenciado do judiciário caso algum problema aconteça, né? Mas isso não é só no tocante à harmonização facial. Se você for um profissional e você se deparar com uma disfunção, com uma patologia, com um problema altamente sofisticado que você não sabe resolver, você não tem que fazer, sendo especialista ou não, né? Você vai recrutar pessoas que tenham habilidade suficiente para fazer. Agora, do ponto de vista jurídico, que é o que me cabe, não há restrição. Legal, muito bom. Essa é uma questão muito importante, porque o que acontece? Às vezes, nós temos habilidades diferentes para cada situação, né? Às vezes, o cidadão, o dentista, ele é implantodontista, tem uma aptidão cirúrgica, mas não tem o interesse em realizar, de fato, toxina, preenchedor. Tem casos mesmo, né, dentre os nossos alunos, que o cara é implantodontista, a esposa é biomédica. Então, o que acontece? Ele veio fazer o curso de lipoaspiração e ele faz toda essa retirada de gordura, que nós consideramos o primeiro passo ali para um rejuvenescimento competente. E, na sequência, a esposa, que é biomédica, ou a esposa, que é dentista, que trabalha com harmonização facial, assume esse paciente. Então, por uma aptidão, né, ou por uma possibilidade legal, no caso de dentistas que trabalham em parcerias, né, para que possa complementar, então, para que possa, de fato, fazer um trabalho multidisciplinar, ou às vezes não multidisciplinar, mas cada um dentro da sua especialidade e da sua habilidade. Então, isso é muito legal, uma questão que eu queria esclarecer até para os nossos alunos, para que eles pudessem ficar mais tranquilos. E não só para os nossos alunos, para a odontologia de uma maneira em geral.
ainda dentro da 198, o que a gente gostaria de esclarecer, uma coisa que a gente brinca muito assim, quando nós começamos a trabalhar, eu e meu irmão, se você digitar ali, ó, pode digitar no Google, lipo de papada farmacêutico, pum, você vai me achar. Lá em 2015, mais ou menos, eu estava dando congresso do ácido oxicô. Então, assim, é um assunto que a gente sempre trabalhou e sempre evoluiu juntos e sempre gostou muito disso, né? E aí a gente brinca hoje que a gente entra no hashtag, façam isso, entra no hashtag lipo de papada, hashtag lipoaspiração de papada, e vocês vão encontrar um fenômeno que está acontecendo que é muito engraçado e triste ao mesmo tempo, que a gente chama de pescoço de boia. Sabe aquele paciente que parece que enfiaram uma boia no pescoço dele e soltaram ele? Está acontecendo isso aí. O cara vem e ele aspira até o ocioide, porque ele está na sombra do que ele acha que pode, na sombra do que ele acha que seria correto, ou não se arriscando ali para uma região que no pensamento seria tão nova. Não é que não seja, existem técnicas para isso. E aí a gente vê que está acontecendo esse fenômeno das pessoas com a gordura aqui embaixo, né? E a gente entra e começa a analisar, a gente tem esse hábito. Olha, dá uma olhada, cara, pescoço de boia, paciente com pescoço de boia. Esclarece aqui para o pessoal se nós podemos realmente retirar essa gordura aqui, para que, ao invés de harmonizar o paciente, não causar uma anomalia anatômica nesse paciente. Bom, primeiro é interessante a gente começar essa construção do raciocínio analítico, né? Passando por uma ideia que nada está na lei, né? Nada é legislado, nada é colocado numa norma à toa, né? Ou pelo menos essa deve ser a premissa de análise de qualquer tipo de norma, né? Eu estou falando norma porque a resolução não se trata de uma lei, né? É uma norma infralegal, por isso que a gente chama dessa nomenclatura. Então, quando a gente fala de norma, nada vai para uma norma, nada vira regra à toa. Então, todas as palavras de uma lei são absolutamente importantes, até porque na lei não existem preciosismos, neologismos, nada é colocado lá por capricho, né? As coisas são colocadas dentro das normas, de fato, para que elas gerem uma mensagem, para que aquilo seja feito uso pelos usuários da norma, que são todas as pessoas, todos os civis, né? Especialmente aqueles que são regulamentados. Dentro desse contexto, quando a gente fala que é permitido a lipólise, né, que é permitido a lipo de papada, né, quando a gente fala que são permitidos procedimentos de harmonização, quando a gente fala que a região de atuação, de execução, é a região do ocioide e estruturas anexas e afins, né, que é um termo que durante mais de uma vez está na resolução 198 de 2019, isso na minha concepção, na concepção de quem estuda, de quem produz cientificamente, de quem atua nessa área, não tem outra análise a ser feita senão que as regiões anexas a essa, diretamente ligada com a papada, estejam contemplados dentro daquilo que pode ser executado. E mais uma prova disso é que não faria sentido você fazer um procedimento sob pena desse procedimento ficar desarmônico, assimétrico, anômalo, do ponto de vista anatômico, né? É a mesma coisa que você permitir que a pessoa faça só até uma parte da testa, imagina, né? Então, isso não teria o menor sentido, não é razoável, foge completamente do bom senso, foge, inclusive, da finalidade. Quando você faz um procedimento embelezador, um procedimento puramente estético, né? É exigência do Poder Judiciário que a pessoa saia melhor do que ela entrou. Então, não seria salutar, não seria inteligente, não seria razoável, não seria proporcional que você impedisse com que o profissional exercesse justamente uma obrigação dele, que é embelezar o consumidor, o cliente, o paciente modelo, de modo que, quando a gente lê numa norma que você pode fazer um procedimento até o ocioide, umas pessoas têm mais para cima, outras mais para baixo, é o pescoção, é o pescocinho, né? A depender de cada estilo, e estruturas anexas e afins, certamente que você não está falando de uma cirurgia de tornozelo, você está falando da estrutura logo anexa, a estrutura próxima, né? E quando a gente fala de estrutura próxima, eu particularmente não tenho a menor sombra de dúvidas que uma interpretação semântica, ortográfica da língua portuguesa ali, quer dizer
que contempla, sem sombra de dúvidas, toda a região cervical aqui, de modo que o serviço seja finalizado com excelência, com proficiência. Eu tenho convicção disso. Com certeza. Eu vou subir o Dr. Norberto aqui para ele falar um pouquinho para nós da importância técnica disso, né? E existe alguma estrutura ali, existe alguma questão ali? Qual que é a importância disso do ponto de vista técnico? E aí, doutor? A gente não está escutando. Deixa eu desbloquear o seu microfone aqui. Desbloqueia seu microfone aí. Legal. Não, aí, beleza. Então, é isso mesmo, porque alguns colegas têm a interpretação equivocada, ou então, pior, desconhecem a legislação. São especialistas, estão realizando a lipoaspiração e não sabem por que podem realizar. Então, não conhecem a legislação e acabam provocando esse fenômeno. Alguns pacientes têm algumas pregas geradas aqui pelo acúmulo de gordura. Então, o colega vai lá e faz a lipo e deixa essa região cheia de gordura. Então, como o doutor disse, o paciente vem para realizar um procedimento estético e consegue sair com um presente ali, que ele consegue sair pior do que ele veio, né? E por quê? Pelo desconhecimento. A maioria dos alunos ficam aterrorizados, eles não querem nem saber a técnica. A primeira pergunta é, mas eu posso passar o iode? Eles já chegam aflitos no curso com essa dúvida. Que, por um lado, é bom. É melhor do que ficar com ela. Por outro lado, tem diversos casos mesmo. Se você digitar a hashtag lipo de papado, você vai observar as pessoas com um colar de gordura nessa região pelo desconhecimento. Quando eu vou nas faculdades, dar aula, ou quando nos cursos, os alunos me questionam muito mesmo sobre isso. E até ficam desconfiados quando eu cito essa final do artigo F, né, da legislação, que cita, assim, áreas anexas e afins à estrutura que é a nossa estrutura de atuação. Maravilha. Cara, ó, se você está me assistindo isso, não sei se está me assistindo ao vivo, se está me assistindo depois, mas se você é coordenador de uma pós-graduação da harmonização facial, cara, convido o Dr. Guilherme para dar essa aula. Tá faltando isso, legal? Hoje o que eu vejo, com todo respeito, hoje nós passamos um momento junto ali, são profissionais papagaio, cara. O cara não sabe o que ele está falando e fala, entende? Se você não sabe o que você está falando, pergunta para alguém que sabe, entendeu? Manda lá. E realmente faz o que tem que fazer. O que eu acho também que está faltando aí um pouquinho na formação dessa galera, dos especialistas, é de fato, cara, a questão jurídica. Não é? Então, pelo amor de Deus, põe na grade lá a legislação, estuda isso aí, vê o que pode, o que não pode. E pronto, sabe? Sai dessa sombra. E aí trabalha. Se me permite, Pedro, uma questão interessante de se dizer é que a própria resolução 198 exige a aula de legislação e ética para validação dos cursos de pós-graduação em harmonização facial. Né? E eu vejo, né, até porque eu participo, já coordenei e participo de vários cursos de pós-graduação, uma dezena deles, e muitos cursos estão sendo dados sem essa exigência. Então, se houver algum tipo de fiscalização, inclusive, não os cursos livres, naturalmente, os cursos de pós-graduação, ficam sob pena de invalidação, inclusive. Cara, show de bola. Vamos vender isso. vamos fazer um curso disso. Eu acho que o doutor já faz isso, não faz? Tá fazendo? Tem. Então, pessoal, ó, o doutor já tem aí curso online. Vai lá, se liberta desse negócio aí e entenda de fato o que você está fazendo. Deixa eu passar aqui para minha próxima pergunta do roteiro. Se você quiser acrescentar alguma coisa, doutor Alberto, fica à vontade. Eu quero, sim, muito mais do que isso, né? Ele também trabalha com consultoria personalizada. Ele tem pacote lá anual que ele vai estar com você para qualquer dúvida. A gente está junto recentemente, mas recentemente também a gente teve um problema com o nome. Então, assim, ó, imediatamente a gente... Falando para vocês, foi o melhor investimento que eu fiz, né? Às vezes a gente paga para ter páginas, que página não tem preço, né? Então, a gente teve um problema, encaminhei para o doutor com o nome da empresa, ele já resolveu. Então, assim, hoje ele é o nosso advogado, ele é nosso advogado por todo o ano, e assim vai a renovação, então ele também oferece esse serviço que é indispensável para você, que assim como nós,
trabalha com zelo e gosta de ter tranquilidade. Legal, maravilha. Legal. Tá. Uma questão aqui que a gente trabalha bastante, e inclusive até uma dúvida pessoal, se a gente está conseguindo orientar de fato os alunos corretamente. No nosso curso de lipo, a gente divide o nosso curso da seguinte maneira. Nós temos toda a parte técnica, anatômica ali com o Dr. Norberto, e depois eu faço toda a parte de farmacologia e toda a parte de pós-operatório. Então a gente orienta os nossos alunos ali em questão do pós-operatório. A primeira pergunta em relação ao pós-operatório é a seguinte: quando nós temos um pós-operatório, a gente precisa de nós, né, como profissional, a odontologia como profissional, para poder realizar a retirada dessa gordura. Depois, no pós-operatório, nós precisamos de um outro profissional, que seja uma esteticista especializada em pós-operatório, ou que seja uma fisioterapeuta dermatofuncional. E aí a gente precisa do paciente. Então, é um resultado construído por 3 pilares, né? Qual é a obrigação, de fato, do dentista em relação ao pós-operatório? Essa pergunta, ela é ótima, na verdade. Ela dá ideia para fazer uma aula só respondendo essa pergunta. Bom, o primeiro aspecto aqui que é fundamental é que a gente entenda que as pessoas são responsáveis, quando a gente fala de procedimentos técnicos, por aquilo que elas fazem e por aquilo que está inserido dentro do recorte de competência delas, né? Então, a gente, muitas vezes, até as pessoas me perguntam, doutor Guilherme, mas se eu for responsável técnico por uma clínica multidisciplinar e um outro profissional que estiver trabalhando nessa clínica eventualmente errar, eu sou responsável também? Não, de maneira alguma. Responsabilidade por esse tipo de situação é responsabilidade pessoal, responsabilidade subjetiva. Todos os procedimentos que são técnicos, a pessoa responde de forma proporcional, limitada à sua área de atuação. Então, o dentista, ele é responsável pela execução. Se ele seguir um roteiro técnico, um script técnico do que se deveria fazer, recomendada pela literatura científica, recomendada pela lei, e ele fez tudo corretamente, e o erro foi se suceder no momento pós-operatório, a responsabilidade vai ser de quem ficar responsável pelo momento pós-tratamento. De maneira alguma, o profissional que executou o tratamento vai se responsabilizar por um outro profissional, salvo se, e por isso que é interessante que a gente coloque aqui as excedentes, salvo se esses profissionais forem da equipe, digamos que para-hospitalar, para-cirúrgica, como se um hospital fosse. Digamos que eles sejam contratados, com carteira assinada, façam parte da empresa. Aí eles vão ser considerados prepostos, como em qualquer outra empresa, como se um funcionário fosse. Aí você vai responder pelo seu funcionário e depois você pode ainda cobrar desse funcionário se for provada que a culpa foi exclusivamente dele. Mas, se forem todos profissionais autônomos, atuando só em parceria, em cooperação, cada um responsável pela sua área, cada um responde limitadamente à sua responsabilidade de execução. Cada um na sua parte, pré, endo, né, que é durante e pós-tratamento, cada qual na sua competência e habilidade. Legal. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta que acontece muito comigo. Eu realizo a lipoaspiração, encaminho o paciente, e o colega vem me perguntar da seguinte maneira: doutor, o que você quer que eu faça? Se eu respondo essa pergunta, a responsabilidade, ela passa a se transfere para mim, ou ela ainda continua sendo do colega? Porque, na verdade, assim, na minha ignorância sobre esse tema, eu nunca oriento o colega. Eu, na verdade, falo para ele seguir o protocolo do qual ele tem conhecimento e do qual deve ter base científica, né? E que, porém, qualquer intercorrência, qualquer coisa, eu estou à disposição para que a gente possa tentar junto resolver. Mas eu fico monitorando ali, então eu tenho conhecimento para saber o que não deve ser feito, mas eu deixo sempre o colega fazer o tratamento de acordo com o que ele acredita ser o melhor para o meu paciente. Como que a gente procede, na verdade, nesse momento? Você está agindo perfeitamente bem, doutor. Na realidade, a partir do momento que você faz um diagnóstico e um prognóstico de uma atuação de um outro profissional, e esse profissional, na verdade, abdica da liberdade terapêutica dele, o que por si só já é bem preocupante, né?
e terceiriza essa responsabilidade para outro profissional, essa situação passa a ficar completamente perigosa, né? Temerária. Então, ele tem exatamente que, seguindo a rotina científica, seguindo a rotina clínica do esperado para aquele tipo de atuação, ele fazer o raciocínio, a construção, a convicção dele e ele atuar. De modo algum, eu recomendaria que um cliente meu, por exemplo, pensando na segurança jurídica, dissesse o que um outro profissional tem que fazer dentro do conhecimento dele. Acho que você está agindo muito bem e eu oriento os meus clientes, as pessoas que vêm me perguntar, exatamente nesse sentido. Legal. Gente, tem 2 pontos aqui que é muito legal dar uma repassada para organizar essas ideias. O primeiro ponto é a questão do relatório cirúrgico. O que é isso? E a gente briga muito para isso nos cursos. O doutor Norberto muito mais, chato pra caramba, mas é necessário. Então, assim, ó, lembre o que o doutor Guilherme falou. Se você faz o procedimento seguindo as normas descritas na literatura, ou seja, se o seu passo a passo é de acordo com o que está na literatura, você fez o melhor que você podia ter feito. No entanto, se você não registra o seu passo a passo, o seu histórico cirúrgico, isso fica livre para qualquer um interpretar como esse procedimento foi realizado. No meu ponto de vista, eu já vou passar para o doutor complementar isso. Então, assim, cara, fez a lipoaspiração, descreve o passo a passo do que aconteceu. Legal? Isso é muito importante. Uma outra questão que é muito importante é assim, ó, dentista não tem que ser fisioterapeuta, dentista não tem que ser esteticista, e dentista, cara, tem dentista que faz drenagem no paciente. Não vou nem abrir esse leque, mas tem, entendeu? Então, assim, cara, aprende a fazer a lipoaspiração, entenda do pós-operatório para que você possa acompanhar, mas essa história de prescrever pós-operatório, para com isso. Porque você conduz o outro profissional a fazer. E como você não vai estar lá para poder acompanhar, como é que você vai assumir essa responsabilidade? Então, 2 coisas que a gente tem que entender em relação a isso, que é necessidade de todo aluno. Quer entender sobre pós-operatório? Maravilha, não deve fazer radiofrequência, não pode ter temperatura. Legal, vamos entender isso. Entendeu? Mas vamos entender para que a gente possa ajudar no processo, não para que a gente se comprometa. O pós-procedimento, você prescreve medicamentos e encaminha esse paciente para um profissional do pós-operatório. Por isso, antes de passar a palavra aqui para o doutor, uma sugestão. Senta com esse paciente, explica o risco para esse cara, beleza? Explica o quanto ele vai gastar depois da cirurgia. Então, nós temos... eu tive recentemente no cirurgião plástico ali com minha esposa e foi interessante porque ela falou assim, ó, me levou lá para uma salinha, a salinha do abate, e aí a administradora da clínica falou, ó, o valor da cirurgia é tanto, beleza? Mas você tem que se preparar para a farmácia e tem que se preparar para o pós-operatório. Ela não falou para mim assim, ó, você vai fazer 10 sessões de drenagem com potência de 30%, com 70% de potência de radiofrequência, 5 minutos cada área. Entende? Então, doutor, ó, só esclarece isso para gente. Do registro da cirurgia, quanto da prescrição do pós-operatório. Acho que você tocou nos pontos mais importantes quando a gente fala de segurança jurídica, que é o registro, né? Eu tenho um mantra que eu falo em todas as minhas aulas e eu faço questão de ser bem enfático e chato, tal qual o doutor Norberto é nas aulas dele, no sentido de que o que não foi formalizado não foi feito. Então eu vou mais longe do que você foi ainda, doutor Preto, em relação a qualquer coisa, não só ao relatório cirúrgico, não só em relação às evoluções, não só em relação a possíveis riscos, intercorrências, situações desagradáveis, dores, durabilidade, eritemas, hematomas, tudo aquilo que pode acontecer num procedimento de saúde, que na verdade faz parte, né? As coisas boas e as ruins. E é importante sempre que a gente seja muito claro em relação a isso, porque falar das coisas gostosas é muito fácil. Só que tem muito profissional que não gosta de falar das desagradáveis, né? Só que elas são inerentes ao procedimento. E isso tem que ser dito. E o que acontece quando a gente está falando de procedimentos de saúde? Muita gente não sabe, mas os procedimentos de prestação de serviço de saúde e embelezamento são procedimentos de relação de consumo.
O que isso significa? A gente está lidando com um cidadão, um ator jurídico que chama consumidor, que para quem já teve experiência no judiciário é tipo o trabalhador. Ele é entendido no judiciário como a parte mais frágil da relação. Uma parte sempre fraca, fragilizada, hipossuficiente, que não entende absolutamente nada, que não sabe o que está acontecendo. E isso acarreta o que na prática? Acarreta que se você não registra, se você não formaliza, se você não documenta o que aconteceu, basicamente você está oportunizando que o seu paciente insatisfeito vá à justiça e ele dê a narrativa dos fatos. E essa narrativa vai ser presumivelmente considerada verdadeira. Por quê? Porque o ônus da prova é do profissional. Então você vai ter que provar, e mais, você vai ter que provar sem tuas armas, porque você não tem documentação. Então você vai para a guerra desarmado. E o paciente vai com 2 bazucas na mão, né? Que a legislação favoravelmente é ele. E você vai ter que provar, não sei como, porque você está desmuniciado, que você agiu da maneira correta, que o seu passo a passo foi feito da maneira certa, que você informou o paciente que não iria ficar bom no dia seguinte, que ele não poderia jogar futebol no ferino e ir para balada no dia posterior. Todos os cuidados operatórios, todos os cuidados operatórios. Ou seja, se você não registra, você fica absolutamente fragilizado enquanto profissional e fica à mercê não só do teu próprio erro, da tua própria má prática profissional, que pode acontecer, porque erra quem faz, né? Às vezes não tem o melhor resultado, pratica. E isso é normal, né? Mas você fica à mercê das pessoas desonestas, inidôneas, e existem muitas delas. Eu posso falar melhor que a maioria das pessoas. Tem gente que entra no judiciário com o objetivo puro e único de te enriquecer, de ganhar dinheiro, né? Que sai de um profissional para o outro, buscando oportunidades como essa, de pessoas que não se responsabilizaram em registrar os relatórios cirúrgicos para conseguir um dinheirinho na justiça. É um mercado em expansão, hein, cara? Porque o mercado só cresce e a galera só não faz isso. Escalável. Então, show de bola. Então, galera, em relação ao registro, pelo amor de Deus, façam um registro. Vou ilustrar aqui com outra situação que aconteceu conosco, que é bem interessante. Uma paciente de um curso teve uma pequena fibrose, né? E aí a gente perguntou para a profissional se ela tinha realizado o procedimento de acordo com os protocolos que era para ser realizado. E se ela podia me mandar uma cópia do histórico para eu entender, do histórico das consultas, aí, das sessões, né? O que é que foi feito em cada sessão, e nanana, se ela tinha isso documentado. Cara, ela falou, olha, eu tenho, né? Demorou umas 2 horinhas assim, ela me mandou. Parecia o resumo de uma monografia. Nem o melhor profissional ali, o cara do livro ali, ultrassom a tantos por cento, descrito como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V de uma literatura. Então, assim, uma sugestão que vocês podem, não sei se é cabível, é uma dúvida, mas uma sugestão que a gente dá para os alunos em relação ao paciente é que levem a folhinha de consulta a sério, ensinem o seu paciente que a cada sessão que ele realizar, naquela sessão ele tem que assinar o que aconteceu lá. Porque senão depois, quando acontece uma fibrose, quando acontece um seroma, primeiro que a gente não consegue ajudar o cara. Entendeu? Porque às vezes é uma fibrose, às vezes é um seroma, às vezes o cara não sabia o que estava fazendo. E às vezes é um erro. Às vezes é uma radiofrequência que foi usada na fase de cicatrização errada. Então, isso acaba comprometendo muito. Então, fazer esse acompanhamento e educar o seu paciente para que quando ele vá nas sessões ele possa fazer isso, é uma coisa, no meu ponto de vista, muito importante. Em relação às complicações e orientações, o que eu vejo, isso desde quando nós começamos com a lipoaspiração, quando eu falei para o meu irmão assim, olha, cara, vamos começar lá em 2018, quando estava começando engatinhar, comecinho de 2019, vamos começar a entrar nessa área da lipoaspiração, na parte de educação, de cursos e tudo mais, com a harmonização cirúrgica,
E aí, o que a gente fez? O que motivou nós a trazermos esse curso foi exatamente uma questão assim. Primeiro, um mercado que entrou numa área já bem rodada da medicina, mas que entrou cru, né? Hoje, nós estamos aqui, 90% das pessoas que estão assistindo a gente aqui, que faz lipoaspiração, verdade, eu mando de presente, se mais de 10 pessoas mandar aqui para mim, a minha cânula tem Anvisa. A maior parte das pessoas que fazem lipoaspiração hoje fazem lipoaspiração com cânula sem Anvisa. Então, o que nós fizemos? Nós analisamos o que aconteceu ali com o curso e nós tentamos fechar todas as portas para possíveis problemas. Desde achar uma empresa parceira que tivesse Anvisa, desde colocar farmacologia para que esse cara tivesse, sim, um respaldo, e até para que ele entendesse. Hoje, se o seu paciente tem uma lesão de nervo marginal da mandíbula, você que está me assistindo aqui, sabe quanto ele vai gastar por mês? Não, se souber, tudo bem. Você sabe qual que é o medicamento que ele vai ter que usar para isso? Entende? Então, assim, nós tentamos fechar todas essas possibilidades para que pudesse, então, o nosso aluno orientar, de fato, o paciente em relação a isso. Porque o que vem acontecendo? Eu vi, não sei se tem uma pergunta dessa no Instagram, ali na caixinha de perguntas. Quando o paciente tem uma fibrose, eu tenho que pagar o pós-operatório do paciente? Essa pergunta é interessante. E mais interessante do que isso, a gente transplantando não só para fibrose, né, mas para todas as outras possíveis intercorrências que podem acontecer, o que eu vejo na situação prática da vida é as pessoas normalmente devolvendo. Por quê? Exatamente pelo mesmo motivo que elas deixam o colar de gordura. Por ignorância, por insegurança, por não ter certeza do que deve ser feito, né? Por não saber exatamente o que aconteceu, ou por um aspecto científico, ou por um aspecto de segurança mesmo, por desconhecimento do tema, né? Em muitos casos, não tem que pagar. Em muitos casos é uma intercorrência, uma reação adversa comum, que poderia acontecer, que deveria ter sido informada e que deveria ter sido assinada, inclusive, em termos de consentimento adequado para isso. Por quê? Porque essas situações fazem parte do imponderável da vida humana. Muitas vezes o próprio paciente pode ter omitido uma informação. Vai que esse paciente estava todo inflamado. Vai que esse paciente estava com o sistema imunológico todo arrebentado, né? E eles não contam. Vai que esse paciente tinha HIV, você faz a ideia. Tinha uma imunodepressão, tinha um rim só, né? E todas as outras situações possíveis que podem acontecer. Por isso que eu sempre digo, o paciente, ele é tão responsável pelo resultado quanto o profissional. Todo procedimento é uma cooperação, né? E essa cooperação, ela tem que ser firmada, é um pacto de parceria, né? As coisas têm que acontecer em conjunto, senão o resultado corre sério risco de não chegar na maneira como a pessoa gostaria, né? Super legal, muito bacana. Uma outra coisa que eu aprendi com o cirurgião plástico, e isso é muito bacana, a gente foi, e aí, cara, fazer prótese de mama, e aí a minha esposa entrou lá e o cara fez uma bioimpedância, que é um exame que a gente faz no consultório para ver o percentual de gordura que esse paciente tem, né? E aí, beleza. Então foi lá, fez a bioimpedância e a gente sentou depois para conversar com o médico, cara, e eu perguntei, né, gente, o que a bioimpedância tem a ver com prótese? Ele falou, é o seguinte, às vezes algumas mulheres têm gordura na região mamária e isso tem que ser retirado. Às vezes algumas mulheres têm um sobrepeso muito grande e o procedimento não fica bom mesmo que eu retire. Então, essa história eu estou contando para dar um gancho aqui, assim, pacientes obesos e lipoaspiração e fibrose, é lá que eu quero chegar. Se você pega um paciente obeso, o que a cirurgia plástica hoje preconiza para o cara? Se você tem 30% do percentual de gordura, isso corporal, vamos transferir. Eu vou deixar você com 20%, beleza? Você vai ter que dar conta dos outros %. Hoje o que está acontecendo com os nossos alunos, e acontece até com a gente no curso, é assim, o cara está extremamente acima do peso, ele vai lá, faz a lipoaspiração e quer ficar com o pescoço fino, como se ele fosse uma maçã do amor. Né? Então, pescocinho fino, corpo redondo, cabeça redonda. Além de ser desarmônico, isso é que causa as fibroses. Por quê? O
profissional, na ansiedade de resolver essa questão do paciente, de pega a cânula e aspira até o que não se deve aspirar, né? Então, a fibrose ela acaba acontecendo por esse motivo, né? Por esse motivo de aspiração excessiva ou por desconhecimento da técnica. A minha pergunta para você nesse sentido é a seguinte: quando o paciente vem com o pescoço aspirado e ele quer ter mais, eu gostaria que tivesse retirado mais gordura, nós podemos cobrar para refazer esse procedimento? Sem sombra de dúvida, sim. Não existe uma regra, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, que trate sobre o retorno, né, de maneira literal. Mas desde que isso tenha sido combinado, e aqui entra uma palavra, Norberto, Pedro e todo mundo que está assistindo a gente, que eu acho que é uma das mais fundamentais quando a gente fala de segurança, não só jurídica, eu acho que de transparência nas relações, que é a expectativa, né? Então, sempre quando a expectativa estiver alinhada, sempre quando as partes dessa relação estiverem cientes do que está acontecendo, do que foi combinado e do objeto desse contrato, porque toda vez que você firma uma relação com alguém, essa relação é contratual, independente de ter um contrato ou não. Se eu for contratar o Dr. Norberto para fazer uma lipo de papada, uma lipo cervical, mesmo que a gente não assine nada, a gente tem um contrato. O que é um contrato? É uma proposta e um aceite. Se dentro desse contrato, o objeto desse contrato for uma lipólise, uma lipoaspiração, uma lipoescultura, e esse serviço foi prestado, o próximo serviço não contemplado naquele valor, naquele orçamento previamente orçado, tem que ser cobrado. Só que o que foi combinado não sai caro, né? Então, por isso que é fundamental, tal qual é importante o registro, né, no relatório, nessa biografia do paciente, esse prontuário, é importante que vocês sempre alinhem isso contratualmente, num termo, num contrato, de modo que o paciente não se sinta surpreendido, porque aquela filosofia do consumidor frágil segue aqui essa mesma linha, né? Então é fundamental, é plenamente possível, não é abusivo, é totalmente legal, até porque você vai ter que prestar um serviço adicional, você vai ter que fazer novamente aquilo que não estava previamente combinado, então é possível cobrar, mas eu sempre recomendo que isso seja feito de maneira formalizada. Legal. Doutor, eu tenho uma pergunta que, na verdade, ela vai virar duas. Eu sempre costumava fazer nos meus contratos uma região que eu chamava de anotação. No final do contrato, eu deixava umas linhas em branco, impressas, onde à mão eu anotava o que havia sido combinado com aquele paciente, caso aquilo fugisse do padrão ideal do que se espera de um procedimento. Se o paciente, por exemplo, se o paciente não estivesse na condição ideal, no peso ideal para se fazer uma lipo, eu anotava tudo lá, qualquer coisa que fugisse do óbvio, tá? Então, a minha pergunta são duas, assim, é importante esse campo de anotação? E a segunda é, eu posso realizar um tratamento desde que ele não tenha uma indicação tão precisa, porque acontece muito na harmonização, o paciente precisa, às vezes, de uma cirurgia para um resultado de 100%. Às vezes ele nem quer essa melhora de 100%, ou às vezes ele não quer realizar uma cirurgia. Então nós temos tratamentos que vai propor para ele uma melhora ali de 30%, 50%. Eu posso, se documentado, realizar um tratamento que eu não ofereça 100%, e esse campo anotação, ele é importante? São duas perguntas que você diz, a anotação que você diz é anotação manual, manuscrito. Manual, Um campo aberto, né? Isso. Sim. Eu acho perfeitamente recomendável. Primeiro aspecto aqui, que vamos voltar para o mais simples. Você pode anotar alguma coisa escrita num contrato? Sem sombra de dúvidas, ainda que ele seja todo digitado, tá? E eu acho isso extremamente recomendável, salutar, não só em relação às anotações das possíveis imprevisibilidades ou situações excepcionais que surjam, mas da própria forma de pagamento, às vezes. Às vezes o paciente vai pagar em cheque, às vezes em dinheiro, às vezes em cartão, às vezes ele vai querer fazer um procedimento a mais, decide uma coisa diferente do que estava, né? Então é importante você ter uma maleabilidade, justamente porque as situações que lidam com o corpo humano são situações probabilísticas e não certeiras, né? De modo que é espaço, esse campo, para você anotar possíveis excepcionalidades, sem problema nenhum.
tá? Muitas pessoas fazem o que faltam no prontuário, na ficha, na evolução, no relatório. Também é válido? É válido. O que eu sugiro? Como o próprio doutor Pedro disse, faz o paciente assinar. Tal qual se assina o contrato, toda vez que você fizer uma anotação que diga respeito a uma situação excepcional, especialmente que o paciente, se for, de repente, agir de má fé, possa te incomodar no futuro, faça ele dar uma firma, faça ele assinar. E a segunda pergunta foi sobre uma eventual porcentagem de sucesso, né? Isso, na realidade, praticamente, quando a gente fala do mundo jurídico, não existe, doutor Norberto. Qual que é a responsabilidade do profissional quando ele vai fazer um procedimento? É deixar o paciente melhor do que o paciente estava antes. Qual que é a responsabilidade do profissional? E aqui a gente fala de responsabilidade civil, que é um termo muito famoso, né? Um termo que está na moda. A responsabilidade civil nada mais é a sua obrigação de seguir aquilo que você combinou dentro de uma perspectiva de normalidade. O que isso quer dizer? Você não pode exigir do profissional superpoderes. Porque tem gente que chega no consultório querendo ficar com a cara do Cauã Raymond, da Paula Oliveira, da Cleo Pires, com o filtro do Instagram, com a cara da protagonista da novela, né? Então, como é que você vai atingir 100% disso? Então, na verdade, a tua obrigação é agir dentro de um roteiro aceitável e entregar para o paciente uma perspectiva de melhora em relação ao que ele estava antes. Se for 10%, 20%, 50%, 70%, você fez o teu papel. Quando a gente fala do mundo jurídico, o que os profissionais têm que ter para si como sua responsabilidade? Agir dentro do possível, agir dentro do aceitável. Se o aceitável era 20% ou 80%, é isso que o mundo jurídico espera de você. Você não tem a responsabilidade de entregar 100%, em hipótese alguma, senão a gente exigiria que todos os profissionais fossem o super-homem, né? E aí não dá. Legal. Doutor, só complementando aqui sobre esse assunto, então, nós costumamos, até no curso, a gente ensina isso, e até foi uma coisa que eu aprendi até com o meu irmão. A gente sempre faz da seguinte maneira, sugiro que isso também seja implementado, se for correto ali, sobre a sua opinião. A gente sempre coloca, assim, queixa principal. Qual é a queixa principal do paciente? Legal? Depois disso, a gente faz um planejamento global. O cara foi fazer papada, não importa. A gente avalia todo o paciente. Então, queixa principal, tratamento proposto e tratamento aceito. Né? Uma coisa que a gente explica e brinca até no curso não tem como o cara querer comprar um Fusca e sair de Ferrari. Não mesmo. Às vezes a pessoa tem uma condição, uma estrutura anatômica não muito favorável, né? Essa é boa para usar na balada, né? Você não tem uma estrutura anatômica muito interessante. Às vezes a pessoa não tem uma condição estética muito aprazível, assim, né? E dentro dessa condição, naturalmente, você não vai conseguir entregar muitas vezes o que a pessoa almeja. E dentro dessa condição, é fundamental que você tenha um plano, né? E aqui entra um aspecto muito interessante disso. O resultado, ele tem que estar vinculado com aquilo que se propõe. Por isso que o plano é tão importante. Faça planos mirabolantes, utópicos. Faça planos realizáveis, dentro de uma perspectiva pragmática, possível. Porque é isso que vai ser cobrado de você, né? E tem uma pergunta que eu coloquei nos modelos de anamnese, para que eu não me arrependo, que eu acho que é uma pergunta interessante que eu aprendi com um caso que eu vou contar para vocês. Teve uma situação uma vez, de uma profissional dona de um instituto bem conhecido aqui da região, e tinha um rapaz boa pinta e tal, que ele estava já no 4º preenchimento labial, se não me engano, e estava insaciável. Era um depois do outro, e não queria parar, e o lábio completamente artificial, assim, atípico, né? Tava enorme, desarmônico frente à dimensão da face e tal. E no 5º procedimento ela me ligou desesperada, já me conhecia há anos. Gui, pelo amor de Deus, me ajuda, não sei mais o que faço. O paciente quer fazer mais um preenchimento, tá horrível, não sei mais o que fazer. Eu solicitei essa ficha e na ficha eu tinha colocado uma pergunta: qual é o seu verdadeiro desejo com esse procedimento? Qual é a finalidade desse procedimento para você? Né? E ali eu descobri o que estava acontecendo. Isso acontece com muita frequência. A resposta do cidadão foi: eu quero ser perfeito. E ali a gente entende que muitas vezes, independente da habilidade, da qualidade do profissional, do nível de execução, você não vai ter a satisfação do paciente, porque o problema dele é muito maior do que um problema estético. É um problema psicológico, psicossomático, de saúde mental, do que ele espera dele mesmo, do estereótipo que ele quer atingir,
né? Independente do que você faça, e aí eu te pergunto, Norberto, olha que interessante, qual que é o 100% desse rapaz? Sim. E aí você entra dentro de um contexto do inatingível, né? Então, dentro dessa perspectiva, nessa ficha de anamnese, a gente já matou esse paciente, porque a responsabilidade pela insatisfação do procedimento é totalmente absorvida por ele. Por quê? Porque ele é uma pessoa que veja um resultado da prestação de serviço completamente utópico, né? Inatingível. Por isso que, às vezes, uma perguntinha na ficha de anamnese acaba tendo uma importância tão grande. Legal. Só uma questão, assim, ó, agora uma pergunta para você. É mais a nível educacional. E aí, eu vou tratar esse cara ou paro por ali? Na hora que ele respondeu, eu quero ser perfeito, paro por ali. Ou eu vou tratar esse cara? Qual que é a sua sugestão jurídica? Minha orientação nesse caso, em situações similares, é para, sem sombra de dúvidas. E é importante que se diga que existe esse direito. O profissional, seja o farmacêutico, médico, dentista, o biomédico, seja quem for, tem pleno direito e liberdade terapêutica de interromper um tratamento se ele entender que aquela prestação de serviço não é salutar e se a expectativa do paciente é desatinada com a realidade. Tem total direito de tanto de interromper quanto de nem iniciar. É engraçado que, se você for ler qualquer literatura, a primeira contraindicação de qualquer procedimento é uma expectativa irreal e uma condição psicológica desfavorável. Né? Se eles começam todos os procedimentos assim, qual a principal contraindicação de uma lipoaspiração, de uma blefaroplastia, de um lift, qualquer coisa, é uma expectativa irreal e uma condição psicológica desfavorável. E é exatamente dentro dessa perspectiva. Porque isso contamina a prestação de serviço, isso contamina o resultado, o procedimento, a relação, tem tudo para dar errado, né? Por isso que entra a importância da análise do perfil também, e de você despender tempo nesse momento da investigação, da anamnese. A gente vê franquias aí atuando, eu advogo para franquias, não estou falando mal desse modelo, eu acho fabuloso, mas a gente vê franquias atendendo 40 pessoas um dia, cara. Como é que você faz uma anamnese decente atendendo em 10 minutos uma pessoa? Como é que você descobre uma condição psicológica desfavorável fazendo um atendimento relâmpago? É humanamente impossível, isso é prato cheio para problema jurídico. Então tem que tomar muito cuidado, né, com a importância que o zelo dá para a tua própria carreira, na verdade, né? Exatamente. Uma questão aqui que eu queria colocar aqui, passei hoje junto com uma aluna no suporte que eu estava dando para ela. A paciente dessa aluna veio ter uma serose importante. Um seroma, desculpa. Então, a paciente dessa aluna veio ter um seroma importante, que é uma coleção de líquido que acontece no processo inflamatório, geralmente no 11º ao 15º dia, né? Que é totalmente normal, depende muito do tipo de paciente e que é normal, legal? E aí, essa paciente apresentou, então, essa intercorrência e foi até a profissional. A profissional pediu um tempo ali para consultar os universitários e até ela responder a paciente. Essa paciente foi no cirurgião plástico dela. O cirurgião plástico me surpreendeu, extremamente educado, elogiou a técnica, elogiou a profissional e contou ainda para essa paciente que quando ela fez uma lipo corporal, ela teve o mesmo problema, né? E aí, o que esse profissional fez? Ele drenou o seroma da paciente, que, independente do que se coloca na literatura, as duas maneiras são corretas, não estamos discutindo a conduta de drenar. O que você sugeriria para essa colega hoje, assim, ela foi no cirurgião plástico, extremamente legal, extremamente atencioso, mas ele drenou o procedimento da colega. A partir daí, o que é que a gente faz? Não se envolve mais? Fala, olha, você drenou, agora você resolve? Como que funciona isso? Aqui a gente está falando, na verdade, de uma suspensão, de uma interrupção do tratamento. Se a gente fosse pensar nisso num viés, num ciclo de um contrato, é quase que a interrupção de um contrato. Né? A pessoa está suspendendo o serviço que estava sendo feito, que estaria contemplado, inclusive, por um pós, né, que não está sendo feito, e ela está indo para outro profissional. Então, o que eu sugeriria? Quais os cuidados que eu sugiro e que eu recomendo sempre em situações de interrupção de tratamento?
envie uma mensagem registrada, pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, que tem validade jurídica, dizendo o seguinte para a paciente: olha, me coloco à disposição para sanar qualquer tipo de problema relativo a esse procedimento, me coloco à disposição para o próximo profissional que vai lhe substituir, para eu passar todas as informações, passar o seu prontuário, passar o seu relatório, me coloco à disposição para ajudar nessa transição e para resolver qualquer tipo de intercorrência se for dentro da minha alçada. Por quê? Porque a responsabilidade do profissional é de se colocar à disposição. A responsabilidade do profissional é de não abandonar a paciente. Então, sendo bem objetivo, se uma paciente vai em outro profissional, não significa que simplesmente ela não é mais tua paciente. Você deve seguir monitorando-a. Existirão situações onde, mesmo sem o monitoramento, o primeiro profissional não vai ser responsabilizado? Existem, mas é um risco muito grande, né? Porque normalmente essas interrupções acontecem de maneira muito dinâmica, né? Ela sai num dia, já vai no outro, e não dá para simplesmente abandonar, deixar para lá, né? Então se coloca à disposição de maneira registrada para que lá na frente essa paciente não venha dizer com raiva que você simplesmente a abandonou. E você não tem a prova para dizer que não aconteceu exatamente dessa forma. Legal. Legal. Então, assim, o que acontece a partir deste momento, a conduta ali é atender, porque daí a paciente, então, aí vou abrir o fato do que aconteceu. Aí a colega falou para a paciente: olha, né, é complicado você fazer isso e tal, porque tem que seguir o meu protocolo. Então, a paciente drenou e voltou para a colega. A colega continua tratando essa paciente até resolver. No entanto, o outro colega se torna corresponsável por esse processo de complicação. Seria isso? Sem sombra de dúvidas. A partir do momento que ele toca na paciente e que ele interfere, que ele faz uma penetração no protocolo, no ciclo de recuperação, de pós-tratamento, ele assume sim responsabilidade por algo que possa acontecer. Lógico que vai ter que ser considerada essa relação de causa e efeito, em eventual prejuízo do que ele fez com o dano que eventualmente ela tenha. Mas sem sombra de dúvidas, até separar focinho de porco e tomada, aí ele vai ser responsável solidário por essa situação. Não tenho dúvida. Legal, bacana. Doutor Norberto? Não, é isso aí. Pensando aqui. Legal. O inverso também é verdadeiro, porque pode acontecer vir de outro colega. Eu recebo bastante paciente que um plástico, então a gente também tem que tomar cuidado na conduta que a gente vai ter para que a gente também não caia nisso, né? Muitas vezes a gente é muito influenciado pelo paciente. Eu sempre falo que a gente tem que escutar 3 vezes a história do paciente e desconfiar ainda, né? Ninguém está 100% certo, nem 100% errado, pelo menos nesse primeiro momento, né? Porque o paciente, ele tende, né? Quando o paciente ele tem esse perfil de procurar outro colega, ele já tem uma forma tendenciosa de levar a situação. Então, isso também é importante para que a gente não caia nessa armadilha de pegar aquele paciente famoso problema, bucha, né? Então, eu estava refletindo sobre isso aqui agora. Exatamente. Acho que é sempre fundamental entrar em contato com outro profissional, né? Antes de tomar qualquer tipo de medida, antes de emitir um laudo, antes de emitir uma prescrição, escutar atentamente o paciente, usar dos gatilhos que vocês, profissionais experientes, têm para tentar verdadeiramente sondar a realidade dos fatos. Às vezes você não é o segundo, você é o quarto já que ele vai, né? Então, entender com quem que você está lidando, né? Para verificar a melhor forma de agir. Porque muitas vezes o que ele está relatando ali, completamente contaminado por emoção, não é a realidade clínica, né? Sim. Legal. Vamos, só para a gente passar para a parte final aqui dessa live, vamos fazer um breve resumo do que aconteceu aqui até agora. Então, a gente conversou sobre a 198, né? E o que a gente conversou é que, apesar de não poderem usar as vantagens de divulgação de um especialista, o dentista que não possui especialização em harmonização facial pode realizar os procedimentos. Isso ficou claro aqui, né? Um outro passo que ficou claro aqui foi que, além de poder tratar as áreas anexas como regiões abaixo, né, regiões infra-ióides, regiões abaixo, além de poder tratar, é uma obrigação de não deixar o paciente com anomalias anatômicas. Então, não é uma questão se você escolhe tratar a infra-ióide ou se você não escolhe.
Então, aqui vai uma sugestão. Assim, ó, se você não aprendeu a fazer isso, comece a escolher melhor os seus cursos, com todo respeito, né? E se você não aprendeu que podia, também comece a escolher melhor os seus cursos e leia a sua legislação. Se você aprendeu que não podia, meu amigo, aí é um problema. Entendeu? Por quê? Porque além da desinformação sobre a área de atuação, existe uma desinformação sobre o resultado final. Então, fazendo um apanhado aqui, essa região infra-iódia, ela pode e deve ser tratada com ressalvas ainda de você ser responsabilizado por um procedimento desarmônico nessa região. Beleza, doutor? Seguimos por aqui. Prescrições em relação a pós-operatório. Amigo, não prescreva pós-operatório porque você não tem competência para isso. Não é que não tenha competência de conhecimento, não é? Mas é que você não vai estar acompanhando o paciente e você vai estar se responsabilizando por um trabalho que era de outro colega. Faça o seu diário cirúrgico, faça a biografia do paciente e faça o seu relatório de cirurgia. Até aqui foi esses pontos que nós tratamos, os pontos que causam muita dúvida em relação a esse procedimento. Legal? Agora, doutor, conta para mim. O que é que você descobriu? Eu vi rapidamente no seu feed. O que é que você descobriu com a pandemia? Qual cláusula a pandemia te ensinou nos contratos? Na verdade, a pandemia, ela, além de ter ensinado para a gente uma série de coisas e ter mostrado coisas que a gente já deveria ter feito antes, né? Que é a digitalização, a virtualização da vida em vários aspectos, né? E várias coisas que a gente já deveria ter se atentado há muito tempo e ter saído do mundo arcaico. Ela ensinou para a gente também uma cláusula que chama cláusula de imprevisão, né? O que significa a cláusula de imprevisão? Significa, especialmente, né, nos procedimentos de saúde, que não são procedimentos matemáticos, como a engenharia, por exemplo, como a construção de um prédio, né, que um prédio não pode hora cair, hora não, né? Ele tem que ser certeiro, cartesiano. Diferentemente disso, na saúde a gente vive com o imponderável da vida humana, né? A gente vive com situações voláteis, que ora ficam de uma forma, ora ficam de outra, depende de uma série gigantesca de vetores e variáveis. E, além disso, a gente ainda sofre com a necessidade da corresponsabilidade do paciente, né? Então, os resultados, quando a gente fala de processos embelezadores, eles são previsíveis, mas nunca totalmente previsíveis, né? Eles sempre são probabilísticos. Então, certamente, a pandemia nos reforçou, né, uma cláusula que sempre tem que estar nos contratos, que é a cláusula de imprevisão, que todas aquelas situações que a gente não puder prever, que a gente não puder evitar, que a nossa capacidade, né, que a nossa capacidade cognitiva humana não tiver capacidade de ver os participantes do contrato, eles não podem se responsabilizar por isso, porque senão a gente está incutindo uma responsabilidade nas pessoas sobre-humana, né, e não é isso que a gente espera dos contratos que a gente regulamenta durante a nossa vida. Maravilha. Durante a live a gente conversou que nós temos o direito de desistir ou de negar o tratamento para esse paciente se a gente entender que é necessário esse tipo de atitude. Mas como a gente desiste de um paciente com segurança jurídica? Baita pergunta. Existe, tanto o paciente pode desistir de um tratamento, já aproveitar para falar dessa situação inversa, né, que a gente chama de termo de dissentimento. Olha que interessante, tem o de consentimento e tem o de dissentimento. Esse é o do paciente. Quando ele eventualmente quer desistir de alguma coisa, ele pode fazê-lo. E o profissional é fundamental, da mesma forma como você faz um relatório, como você conta uma história sobre o que aconteceu num procedimento cirúrgico, por exemplo, você relatar, você registrar o motivo pelo qual você desistiu desse tratamento e fazer o paciente assinar, né? Aí você pode se perguntar, poxa, doutor Guilherme, mas é lógico que o paciente não vai querer assinar, né? Ele vai estar puto da cara com esse momento. Então, o que se orienta que você faça? Que você envie um e-mail e um WhatsApp para o paciente com aquele documento digitalizado, explicando para o paciente, se responsabilizando por explicar para o paciente o motivo pelo qual você desistiu, de modo bem denso, bem detalhado,
se responsabilizando por dizer para ele os motivos pelos quais, dentro da tua liberdade terapêutica, você optou por não atendê-lo. E você vai ser totalmente respaldado juridicamente se assim o fizer. Legal. Muito bom. O Dr. Norberto fala uma coisa ali que é muito legal no curso, que me preocupa, na verdade, que isso geralmente acontece às vezes com paciente de Botox e tudo mais. Ele fala assim: seu paciente vai ficar tão feliz que ele não vai voltar para o pós-operatório, né? Ele não vai voltar para as revisões e tudo mais. Nesse caso, quando o paciente fez o tratamento, está felizão e pum, desapareceu, né? Como que a gente vai fazer? É uma situação parecida com essa anterior que eu falei até. Se a situação é muito delicada e os efeitos colaterais provenientes do sumiço do paciente podem ser realmente delicados, a ponto inclusive de colocar carreiras, indenizações em risco, além de enviar uma mensagem no WhatsApp, além de enviar um e-mail para o paciente, eu ainda envio um AR, que é uma carta registrada por correio para o paciente, aquelas com aviso de recebimento, colocando para o paciente: olha, a sua desistência acarretará os efeitos colaterais X e X. Eu preciso, fundamentalmente, que você retorne na clínica para que demos continuidade ao tratamento, sob pena de quitação do contrato e da possibilidade dos acontecimentos das reações adversas A, B e C. Então, você se fundamenta, você se sustenta no dever que você tem de informar para o paciente que o paciente sofrerá com todos os tipos de intercorrências e efeitos colaterais da suspensão daquele tratamento, da interrupção daquele serviço. Lógico, você não tem a obrigação de buscar o paciente pelo braço, né? Legal. Doutor Alberto, faça a sua pergunta que eu interrompi. Não faz não. Isso daí a gente está acostumado desde a ortodontia. É muito comum na ortodontia o paciente desaparecer, né? Então a gente envia R explicando a gravidade dele não comparecer na clínica. Eu acho que são 2 ARs na ortodontia que a gente tem que enviar, com prazo de 30 dias entre eles, e depois disso teoricamente, a sua responsabilidade legal se encerra, porque você não tem mais o que fazer. Exatamente. Aí que tá. Uma coisa que a gente sempre tem que ter noção é que a responsabilidade do profissional é dele fazer o papel dele. Fazendo o papel dele no sentido de tentar ajudar, a coisa tá feita. Mais do que isso, aí foge completamente da realidade, né? Sim. Legal. Doutor, para a gente encaminhar aqui para o final, conta para a gente aqui quais são os itens ali, de forma pontual mesmo, que deve se ter no contrato ali, para poder orientar o pessoal ali de como que eles podem fazer. Os 10 itens indispensáveis para o contrato de prestação de serviço na harmonização facial. Bom, primeiro aspecto é a gente pensar num contrato, o contrato aglutinando o termo de consentimento e o contrato, né? Que são 2 documentos absolutamente fundamentais, que eles podem ser, sim, conglomerados, cindidos, digamos. E como que isso funciona? Primeira coisa, você dizer o que é esse procedimento. Quando você compra um carro, quando você compra uma BMW, você quer saber o que ela contempla, né? Então, o primeiro aspecto é o objeto do contrato. Beleza, vou pagar 10 mil reais para fazer um procedimento, mas vou pagar 10 mil reais pelo quê? Por um preenchimento facial em qual região? De que jeito? Qual que é o produto? Quantos ml vão ser aplicados? De que jeito vai ser feito? Né? Então, o primeiro aspecto que eu acho fundamental é o objeto do contrato. O que contempla esse valor? E aqui surge um aspecto importante. Dentro daquela mesma filosofia do consumidor fraco, se você não detalha devidamente o objeto do contrato, você sofre com a possibilidade do paciente te exigir a execução de alguma parte por aquele mesmo valor, por você não ter avisado tudo que contemplava aquele tratamento. Então, veja a importância de você delimitar com exatidão o que contempla aquele orçamento que você está colocando, né? Segundo lugar, uma coisa bem simples, que muitas pessoas esquecem, eu já vi várias vezes acontecer, as partes. Aí você pensa, porra, doutor Guilherme, você tá de sacanagem, né? As partes, obviamente, que é o profissional e o paciente. Mas será que o paciente é ele mesmo? Será que o nome dele é aquele? Será que o CPF dele é esse mesmo? O que eu já vi de estelionatário ganhando dinheiro em clínica, né, dando nome errado, então sempre confira com o documento se aquela pessoa é ela mesma, né, se aquele CPF confere com ela mesma, né? Então, um aspecto simples que muitas vezes a pessoa quer dar um chequezinho,
né? Um nome estranho, às vezes ela gagueja no CPF, né? É interessante sempre dar um treinamento para as pessoas que são responsáveis por fazer essa colheita de informação. Terceiro aspecto fundamental aqui, eu já falei vários, mas vamos por partes. Terceiro aspecto fundamental aqui, os honorários, os valores, né? Qual que é o valor do procedimento que vai ser feito? Né? Esse valor contempla o quê? Contempla o retorno? Contempla o retoque? Não contempla? Quanto vai custar o retoque se for ter que ser feito? Isso tem que estar no contrato. Né? Qual que vai ser efetivamente o valor? Digamos que entre a execução do procedimento e o retoque eu queira desistir. Como é que a gente vai agir? Digamos que eu não seja pontual com o pagamento. Você vai me protestar no cartório? Você vai me colocar no Serasa? Você vai me negativar? Então, esses são detalhes inerentes à cláusula do pagamento. Além disso, deveres e obrigações dos profissionais. Por exemplo, uma cláusula que é fundamental, cláusula de corresponsabilidade do paciente, que é isso que a gente estava falando, o pacto de cooperação dele. Ele tem obrigação de contar a verdade sobre todos os aspectos do momento anamnético, contar as contraindicações, contar eventuais alergias, contar o modo como ele vive, a qualidade de vida, se ele tem doenças imunodepressivas, quando foi a última vez que ele fez um exame de sangue, se ele toma vitamina D, e tudo aquilo que vocês sabem muito mais do que eu. Então, essa cláusula de cooperação, ele se obriga a seguir todas as recomendações que foram dadas, todas as orientações. Se não é para comer açaí no dia seguinte, não é para comer açaí, sob pena disso comprometer o resultado. Por quê? Porque o paciente é tão importante quanto o profissional para o atingimento daquilo que a gente combina. É quase um tratado, né? É uma parceria com a finalidade de um resultado almejado, que as duas partes têm a obrigação de fazer. Além disso, regra sobre arrependimento. Eu vou na tua clínica, compro uma coisa, no outro dia resolvo que não quero mais. Tenho que devolver o dinheiro? Não tenho. Cobro uma multa? Não cobro. Quanto que é a multa? Quanto que é os juros? Quanto que é a correção monetária? Regras de rescisão antecipada, por exemplo. Quero romper esse contrato no meio do contrato, um procedimento ortodôntico, vamos supor, para ficar mais claro o entendimento, que dura 2 anos. Ou eu compro um pacote, né? Fiz até a metade do pacote, quero desistir. O profissional, o contratante, contratado é obrigado a devolver o dinheiro todo, devolve só na proporção do serviço que já foi feito. Então, basicamente, aqui para eu não me estender demais também, o que é, gente, digamos que a anatomia do contrato? É você antever todos os possíveis acontecimentos usuais que podem ocorrer na condução da prestação de um serviço da especialidade que você faz, da harmonização facial. Tem uma cláusula ali que diga o que é o procedimento, quais são as dores possíveis, quais são as contraindicações, quais são as possíveis reações adversas, quais são as intercorrências, quais são as situações desagradáveis, quanto tempo dura aquele procedimento, dizer que o Botox não dura 5 anos, dizer que você não vai ficar igual a ninguém, né? Que você não vai ficar parecido com um ator global, que você vai ficar de acordo com as suas características anatômicas, fisiológicas. Então, são uma série de cláusulas, na verdade, que pré-projetam todas as possíveis situações, especialmente as ruins, né, gente? Porque as boas ninguém reclama. Você nunca vai ver ninguém entrando no judiciário dizendo o seguinte, porra, ficou mais bonito do que eu achava, hein? Isso nunca vai acontecer. O meu Botox durou 8 meses. Faz 8 meses que eu tô com Botox aqui, não acredito. Né? Ninguém vai reclamar. Sacanagem, né? Então, isso não vai acontecer. Então, naturalmente, projetar todas as possíveis situações que podem te causar estresse, e a partir do contrato, você criar serve para você antever esses cenários desagradáveis e planejá-los, de modo a você ter a relação mais suave, tranquila e transparente, né? Que seja cumprido com aquilo que foi comprometido entre as partes. Super legal. Muito bom. Para a gente fechar com chave de ouro, para encerrar aqui, postagens de uma vez por todas, o que é que eu tenho que pôr no meu antes e depois no tocante à odontologia. Ainda bem que você falou no tocante à odontologia, senão ia mais umas 2 horas aqui para explicar cada classe. Eu sei. Não, no tocante à odontologia, gente, vocês precisam de um termo de consentimento que autorize a exposição da imagem do paciente de modo específico,
né? Esse termo de autorização de exibição de imagem, ele tem que autorizar para a exposição do diagnóstico e do resultado final. Então, não pode ser um termo genérico que diga o seguinte: eu tenho direito sobre a tua imagem e pronto. Porque senão você teria o direito da imagem da pessoa para botar a foto dela no outdoor, dentro da tua empresa. Então, você tem que dizer para quê, né? Obedecendo o que diz o disposto na resolução, se não me engano, 196 de 2019 do Conselho Federal de Odontologia, que fala exatamente que você pode postar foto de diagnóstico e resultado final, desde que o paciente te dê autorização, te dê o consentimento escrito para isso. Não existe consentimento verbal, né? Aí você vai lá e conta para o juiz que ele aconteceu na tua sala, a 4 paredes. Você tem que registrar. Havendo termo de consentimento, tá tudo certo, você fica respaldado. E outra, não é porque você tem autorização do teu conselho que você vai poder botar na legenda lá: venha para o meu consultório e fique exatamente assim. Esse é o antes e depois. Somos a melhor clínica do mundo. Não é Magazine Luiza, né? Você mantém todas aquelas premissas estabelecidas pelo Código de Ética, né? Mas com autorização para você postar esse baita instrumento comercial que é o antes e depois. Aí. Super legal. Muito, muito bom mesmo, doutor. Muito esclarecedor. Eu acho que já dá para aliviar e desafogar um pouco essa ansiedade, iluminar essa obscuridade legal que a gente vive e que a gente imagina saber, né? O pior do cara que imagina saber, ele imagina que tem a capacidade de transmitir esse conhecimento sem saber por completo. Eu acho que isso é uma coisa que incomoda pra caramba a gente que trabalha na Praxis aqui, é exatamente o que a gente vive criticando e tentando melhorar cada vez mais nesse quesito. Por isso que nós trouxemos você aqui. Nós trouxemos também você aqui para apresentar você como parte da nossa equipe, porque a gente acredita que a gente precisa estar com os melhores profissionais, com pessoas que realmente entendam ali do que está acontecendo. A gente, mais uma vez, e é real, a gente está muito feliz e muito tranquilo com a sua assistência jurídica em relação a coisas que, só por essa live, a gente já aprendeu muita coisa do que fazer, né? A gente já aprendeu bastante mesmo e eu fico muito agradecido. Espero que a gente tenha uma outra oportunidade. Eu sei que se estende e cada profissão tem aí as suas particularidades, né? Uma outra oportunidade para a gente falar da farmácia, da biomedicina, da própria medicina, que a gente tem vários alunos médicos que também não sabem como se comportar. Então, eu espero que isso seja só o começo de uma parceria muito, muito bacana mesmo. Fico muito feliz. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado por fazer parte da equipe Praxis. E mais uma vez, seja bem-vindo. Eu que agradeço. E desculpa, Norberto. Não, pode falar, Arthur. Perdão, me perdoa. Não, eu que agradeço. Acho que eu sempre fico muito lisonjeado de fazer parte de times assim tão competentes e qualificados que nem vocês. Muitas vezes a gente não tem noção da importância que a gente acaba tendo para as pessoas, para as equipes, as relações que a gente cria. E posso dizer para vocês que o prazer é totalmente meu. Só tenho a aprender com vocês. Acho que uma das coisas que eu consegui estabelecer na minha vida é que a gente sempre tem, e não é pouco, para aprender com todas as pessoas, né? Então, cada ambiente que eu fico, cada ambiente que eu tenho a oportunidade de estar, eu tento sempre estar com a cabeça aberta para aprender com os baita profissionais como vocês são, que eu tenho a oportunidade de conviver. Eu tenho certeza que o projeto de vocês vai muito longe, só por vocês se importarem, né, com a segurança jurídica, que na verdade é a segurança do paciente, é a segurança do cliente de vocês. É a segurança dos profissionais que vocês ensinam. É a segurança do serviço que vocês fazem. Segurança jurídica não é uma lei ranzinza parada. Segurança é vocês tentarem prestar o melhor serviço que vocês podem para as pessoas que vocês estão se comprometendo a zelar por elas, né? Então, só por vocês pensarem nisso e colocarem valor nessa atividade, que coincidentemente é a minha atividade, isso dá nota da grandiosidade dos profissionais que são vocês aí. Então, posso dizer que o prazer é totalmente meu. Bom, queria agradecer ao Dr. Catani também pela parceria e queria agradecer com um recado assim, tudo que nós sabemos, nós que começamos lá atrás, né, nós fomos aprendendo apanhando, que é a pior forma. Então, por que a gente anota no contrato? Porque a gente já não anotou e sofreu. Por que a gente faz isso? Porque a gente já passou por isso e mudou, né?
Então, primeiro eu quero quebrar um preconceito, porque a gente tem a ideia errônea de que, primeiro, esse serviço é muito caro. Não vai caber na minha clínica, principalmente para mim, que está começando, né? Mas eu vou te dizer o contrário. Principalmente para você que está começando, que não entende do que pode acontecer, você não consegue prever, porque você não passou por isso, é fundamental essa segurança jurídica. O valor não tem nada, de verdade, nada do que eu tenho certeza que não possa entrar no investimento inicial, junto com o projeto da sua clínica, a formalização dos seus contratos. Porque, pessoal, eu vou repetir aqui, ó, a gente aprendeu sofrendo, tá? E aqui a gente está trazendo essa oportunidade, está desenvolvendo essa parceria, inclusive está divulgando isso, por todos. Primeiro porque a gente acredita muito no trabalho do doutor e porque, sim, a gente está bastante preocupado com você, principalmente você que está começando em não passar por que nós passamos para chegar onde chegamos. Né? A gente quer te mostrar o atalho. Ó, vai por aqui, que se eu tivesse feito, porque eu não tinha passado por tantas situações. E não envolve a gente ser bom ou ruim. Envolve situações que fogem ao nosso controle. E, às vezes, por situações que nós nem imaginamos que precisávamos colocar no contrato, que ia ficar roxo. Entendeu? E o paciente tinha um casamento, não te falou, enfim. São diversas armadilhas que, ao longo do seu dia a dia, você vai descobrindo o qual você não precisa passar por isso, porque para isso existe o serviço de acompanhamento jurídico que o doutor presta, tá bom? Então, eu recomendo mesmo, do fundo do meu coração, para você, principalmente você que está começando a harmonização, a já colocar isso junto com o projeto da sua clínica, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Cara, baita aula mesmo. Eu tenho 2 recados aqui. O primeiro recado é assim, ó. Eu com o Dr. Norberto vamos bater um bate-bola, vamos esclarecer essa questão de fios de tração. Legal? Com técnicas de alta retenção, por que é que tem que ancorar esse negócio para dar resultado, e não é porque é que a gente gosta de ancorar, ou porque a gente gosta de ser diferente, não, né? O cara lá do fio russo, Sulamandais, ele diz o que eu vou dizer para você, tá lá no artigo dele, vai lá e lê. Os profissionais que estão utilizando os fios estão tendo resultados insuficientes e desacreditando da técnica por falta de conhecimento. É isso que está escrito no artigo do Sulamandais e no artigo do Paul, que são artigos que regem toda a parte dos fios de tração. Então, nós precisamos entender todo o conceito de suporte dos ligamentos, suporte estrutural, e a gente vem aqui falar um pouco para vocês sobre isso. Legal? Uma outra questão é um convite. Do dia 1º ao dia 5, um mês. Do mês de março. Então, nós vamos estar fazendo o primeiro congresso online de técnicas de lipoaspiração. Na primeira aula, na segunda-feira, a gente vai falar sobre princípios de lipoescultura cervical. Então, a gente vai falar por que é que a gente criou o dentista lipoescultor, né? Antes a gente dava técnica de lipoescultura 3D, esse era o nome do curso. Aí chegou uma hora que a gente não sabia mais que nome colocar, porque a gente trabalha lipoaspiração, lipo HD, lipo 3D. Falei pro meu irmão, cara, o que é que a gente vai colocar de nome nesse curso? Tipo, a trilogia da lipo, né? Então, é um nome legal, acho que eu vou pôr no próximo curso. Então, nós vamos trabalhar todas as técnicas. Por quê? Porque você não escolhe trabalhar com cada técnica. Fala, não, eu sou lipoescultura. Aí o outro fala, eu sou lipo HD. Isso não é time de futebol. Você não tem que escolher uma técnica e levantar uma bandeira. Você tem que olhar para o seu paciente e ter todas essas ferramentas na sua cabeça para que você possa utilizá-las da melhor maneira para o seu paciente. E é isso que a gente vai explicar para você na primeira aula. Na segunda aula, a gente vai falar sobre o poder da lipoaspiração no rejuvenescimento. Né? Então, rejuvenescimento, hipertrofia, como que esse procedimento tem o poder ali de poder estar iniciando os seus tratamentos, porque você tenha pelo menos 3 vezes mais resultado com o seu paciente, se você seguir ali e retirar as gorduras para que sirva, para que dê espaço para que você possa trabalhar. E vamos finalizar no dia 5 com ângulo e contorno de mandíbula. Praticamente a nossa especialidade e no que a gente mais se dedica. A parte mais legal dessa aula não é como fazer, é como não fazer. Por mais que seja estranho, é como que a gente vai eleger o paciente onde essa técnica realmente vai, resultado, paciente apaixonado pela técnica, paciente vendedor,
E é assim que funciona. E também, como você não tentar enfiar essa técnica num paciente que não é legal. Porque aí você vai causar fibrose, você vai ter problemas, você vai ter paciente que te odeia. Então, é por aí que a gente vai caminhar. Durante esse mês todo, a gente está fazendo o esquenta para o Congresso, enquanto a gente está organizando, fazendo toda a parte que um bom evento tem que ter, toda a parte de organização, a gente vai batendo um papo com vocês, tanto nos stories, quanto nas lives semanais. E aí a gente vai ter essa semana. Então, convido vocês para estarem lá. Tem o link lá. Se vocês não estiverem conseguindo se inscrever no Congresso, eu já vi que tem alguém aqui com algum probleminha, vai no direct do Instagram, que a gente tem o setor de vendas, a gente tem a Pamela lá. Você clicou lá, você vai parar lá na Pamela, que é a nossa gerente de relacionamentos, e ela vai resolver o seu problema, seja ele qual for, menos que seja dinheiro emprestado. Até com jurinho a gente pode emprestar. É brincadeira. Mas eu fico muito feliz, vou me despedindo de vocês aqui, doutor Guilherme. Cara, é um prazer, novamente. Doutor Norberto, um abraço, cara. Tudo de bom, em breve a gente vai estar junto aí. Fico muito feliz de estar junto com vocês. Pessoal, é isso aí então. Obrigadão, um grande abraço a todos. E a gente continua conversando por aí.